uma pessoa que não supera traumas, ela é previsível. Ela sempre vai agir da mesma forma. Ela não aprende a superar problemas, ela não aprendeu a se amar, ela não aprendeu a entender que o passado já passou. Uma pessoa com trauma, ela fica deformada, irreconhecível. Ela mesma não é irreconhecível para as pessoas, para ela mesma. Se alguém te disser, por exemplo, quando me diziam assim, você pode ajudar muitas pessoas, você pode falar. Eu estava tão deformada, tão irreconhecível, que eu falava, eu falar? Nunca, eu nunca vou conseguir falar em público. Tá vendo? Nós ficamos tão deformados que não conseguimos mais nem reconhecer os dons, os talentos, os teus pontos fortes. Parece que tudo na tua vida está quebrado. Tudo na tua vida está em desordem por causa do trauma. Mas continuando, eu falei do trauma de José, que foi uma orfandade, ainda que ele tivesse o pai. A orfandade materna, para ele foi muito forte. E na verdade, José, ele se sentiu órfão também do pai vivo. Você pode ser órfão de pais que morreram, ou você pode se sentir órfão de pais vivos. O que é uma orfandade de pais vivos? Quando você se sente abandonado, negligenciado, rejeitado pelos seus pais, você tem esse sentimento de orfandade, ainda que os seus pais estejam vivos. Você quer ver uma pessoa que tinha um sentimento de orfandade muito forte e os seus pais eram vivos? Absalão. Absalão, filho de Davi. Ele tinha esse sentimento de orfandade. Por isso que ele era um descontrolado na vida. Porque para ele, Davi não tinha tempo de conversar com ele, não tinha tempo para se importar com as coisas importantes da vida dele. É muito importante, viu, pai, mãe, você ver aquilo que é importante para o teu filho e se importar. Porque você não vê Deus, como é, ai, Deus, você faz uma oração e Deus responde. O que você sentiu? Que você é amado, que você é importante e que Deus ouviu a tua oração, a tua voz faz diferença. Então, quando seu filho fala com você, você continua no telefone ou você negligencia, você não negligencia nas tuas obrigações. Você dá comida, bebida, você dá vestes, mas o mais importante é você mesmo. Então, pessoas deformadas são pessoas irreconhecíveis, tanto para elas mesmas como para os outros. Você vende uma imagem para os outros de impotência. Aí os outros também começam a não acreditar em você, porque uma pessoa que não supera traumas, ela é previsível. Ela sempre vai agir da mesma forma. Ela não aprende a superar problemas, ela não aprendeu a se amar, ela não aprendeu a entender que o passado já passou. Então, vamos lá agora. Dores emocionais. Vamos falar um pouquinho de quais são as dores emocionais? Então, eu já falei. Uma pessoa com traumas se torna uma pessoa tremendamente fragilizada. Eu vou colocar aqui alguns sintomas de pessoas com traumas. Vou falar mais especificamente, mas já vou adiantar alguns. São pessoas irritadas, impacientes, depende do teu temperamento, tá? Pessoas extrovertidas são assim, se ofendem facilmente, as mais introvertidas, se ofendem facilmente, se isolam, se autoabandonam. Esse autoabandono é tanto da introvertida quanto da extrovertida. Elas são descontroladas de forma geral. Orfandade, que traz um sentimento de abandono e rejeição. Essa eu já falei. Então, a primeira, orfandade. Pode ser uma orfandade mesmo, porque você ou porque você foi abandonado pelos seus pais, numa casa de adoção, ou porque você foi abandonado, um abandono de pais vivos, ou porque você realmente perdeu os seus pais, como no caso de José, que perdeu a sua mãe porque ela morreu. Então, esse sentimento de orfandade teve um registro de muito impacto
nas tuas emoções. Foi uma violência, porque nós não fomos preparados para perdas, para abandono, para rejeição. Deus nos criou para sermos amados, protegidos e valorizados. E então, quando quebra essa perfeição, porque esse é um ambiente sadio para você se tornar uma pessoa segura. Então, quando isso é quebrado na tua vida, é uma violência. Uma criança que se sente abandonada, ela é tão violentada, ela se sente tão violentada quanto uma violência sexual. Um abuso verbal, ele tem um impacto tão forte quanto o abuso físico. Uma criança, um adolescente ou um adulto que entra num relacionamento tóxico e que tem abuso físico e abuso verbal, os dois doem demais, né? Nós não fomos preparados para isso. Então, orfandade, abandono e rejeição é o primeiro. Segundo, a opressão e a violência causa trauma. Quando eu falo de opressão, é porque a violência, ela pode ser uma violência, como eu acabei de falar, verbal, pode ser uma violência física, e um ambiente de opressão é um ambiente de gritaria, desrespeito, muitas ofensas. Isso é um ambiente de opressão. É como, eu vou dar um exemplo na Bíblia, para você entender o que é um ambiente de opressão. Que eu saiba, tanto Rebeca quanto Raquel, as duas matriarcas, elas tiveram que conviver com Labão. Uma era irmã de Labão, a outra era filha de Labão. Então a convivência das duas era inevitável. Então as duas tiveram que conviver com um homem opressor, um homem narcisista, violento e opressor. Labão assim era. Ele não se importava com a sua irmã, Rebeca, não se importava com a sua filha Raquel, muito menos com a sua filha Lia. Ele só via onde ele podia tirar vantagem das situações. Então, durante toda a trajetória dessas mulheres, enquanto elas estavam perto de Labão, elas ficaram deformadas emocionalmente por causa da convivência de opressão com este homem que era dominador, ele era um opressor, ele era um homem violento verbalmente e ele era um homem que, como irmão e como pai, não mostrou amor em momento algum. Elas viveram com falta de amor o tempo todo.